Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do quinto domingo do tempo comum nos motiva a contemplar a vocação como uma iniciativa de Deus e a nossa resposta ao seu chamado como discípulos e profetas. E o evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nesta liturgia, Jesus está às margens do lago de Genezaré. Genezaré ficava situada entre Cafarnaum e Magdala, que são separadas por uma distância de 10 quilômetros. A liturgia da palavra, portanto, neste domingo, nos apresenta o Evangelho em 3 momentos. O primeiro é a pregação de Jesus à multidão. No segundo momento, a pesca milagrosa. E o terceiro é o chamado aos primeiros discípulos. Podemos imaginar o cenário daquela manhã, às margens do lago de Genezaré. Uma multidão que cerca Jesus. Pescadores desanimados às margens do mar pelo insucesso do trabalho noturno e barcas vazias de peixes. Depois de dar o ensino às multidões, Jesus ordena a Pedro e aos seus companheiros que lancem suas redes para águas mais profundas, pois estavam nas margens do mar. Como resultado, eles pescaram uma abundância de peixe que chega a romper as redes. Em resposta, Pedro, aos pés de Jesus, diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Isso indica que começa a acontecer a obediência à palavra de Jesus e o reconhecimento de que Ele é o Senhor, e Ele mesmo já sinalizava para a sua ressurreição, quando vencerá a morte, dando-nos a prova de que Ele é o Deus verdadeiro e quer que todos ressuscitem. O momento final é o chamado para aqueles homens do mar para serem pescadores de homens e lançarem suas redes, anunciando a chegada do reino de Deus. E a resposta está contida numa belíssima descrição, diz o evangelista. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram Jesus. A barca simboliza a igreja, onde Jesus sacia os famintos, uma imagem da mesa da palavra, e onde também Jesus opera o milagre da abundância, uma imagem da mesa eucarística. O mar é a imagem do mundo com suas tempestades, conflitos, carências e ameaças. Ao nos dar o ensino e o milagre da abundância, Jesus nos oferece o alimento essencial para nos fortalecermos e combatermos o nosso desânimo, a nossa desmotivação e a nossa desesperança diante das realidades deste mundo, o mar, que nos apresenta os desafios na nossa vida, na nossa navegação cotidiana, que muitas vezes nos colocam em situações de carências e desesperos quando a nossa pesca é precária. Mas há um detalhe importante. Para ensinar, Jesus tinha à sua disposição 2 barcas, e ele escolhe a barca de Pedro. Naquele dia, a barca de Pedro, uma barca petrina, foi um verdadeiro ambão para o ensinamento de Jesus, uma verdadeira mesa da palavra e do banquete eucarístico, com a abundância de alimento material e espiritual
pelo seu poder divino, representado no acontecimento da pesca milagrosa. Sendo obediente à ordem e à palavra de Jesus, o discípulo precisa ir além das práticas religiosas, sair das margens, das superficialidades da vida e se lançar no mundo como testemunha da salvação e avançar para as águas mais profundas. E diante do desânimo, das imperfeições e das debilidades humanas, como Pedro, o discípulo, o cristão, deve se voltar para Deus, fonte de amor e providência, respondendo ao seu chamado, lançando a rede para a missão. Para isso, é preciso discernimento e obediência para deixar tudo aquilo que para nós é tudo e seguir em frente, mesmo continuando na nossa profissão, porém ao mesmo tempo colocando os nossos dons, nossos bens, capacidades a serviço do reino de Deus. Na primeira leitura desta liturgia, o profeta Isaías nos fala do chamado de Deus para que ele seja um profeta. Ouvindo a voz do Senhor que diz: Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías se dá conta das suas fraquezas, de seus pecados. Não se sente digno de responder a Deus para tamanha missão. Porém, no momento em que um dos serafins o tocou nos seus lábios, desapareceu a sua culpa e o pecado foi perdoado. E neste momento, então, o profeta responde: Aqui estou, envia-me. Isto nos faz refletir que nós precisamos responder a Deus, mesmo com nossas fraquezas e indignidades, e nos permitirmos a uma experiência de Deus, nos dando a um caminho constante de conversão. Deus vai nos purificando, nos capacitando e nos tornando santos ao caminharmos com Ele na fé, na perseverança, na obediência e no amor. E o apóstolo Paulo também, na segunda leitura, depois de falar para a comunidade de Corinto a respeito do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e falar também das aparições de Cristo a centenas de irmãos, ele mesmo irá falar de seus pecados e assim se reconhecer como um indigno, um abortivo. Mas ele mesmo responde ao chamado do Senhor e seguirá um novo caminho de vida e missão e diz: Eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Também nós cristãos seguimos muitas vezes com nossas fraquezas e pecados, porém, se estivermos abertos às graças e à misericórdia de Deus, que nos transforma e nos purifica, Deus caminhará conosco e nós não teremos uma vida e uma missão estéril. Estamos no ano santo do jubileu, somos peregrinos de esperança. Na bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025, o Papa Francisco nos fala: do coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos, por vezes, contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja para todos ocasião
de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Roguemos a Nossa Senhora, mulher santa que viveu plenamente a esperança e que caminhou com Cristo no silêncio e na escuta de Deus. Que ela interceda por nós e supliquemos também as luzes do Espírito Santo, Espírito das virtudes, para sermos cada dia cristãos, discípulos missionários, pescadores de pessoas, sal e luz do mundo. E como discípulos que respondem ao chamado do Senhor, mesmo reconhecendo nossas imperfeições, nossos pecados, confiemos na sua graça, no seu socorro e na sua proteção, como nos fala o salmista. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. Meu poema para este quinto domingo do tempo comum nos traz como título Avancemos para a Messe. Avancemos na barca de Jesus, em busca das multidões, em mutirões, para viver a pesca, pois ainda resta a nossa obediência na paciência e na vida honesta. Avancemos para os campos, para as cidades, vilas e favelas. Anunciemos nelas o dom do amor, também do fervor, sempre a proclamar e acreditar no que diz o Senhor. Avancemos com os discípulos que firmes seguiram e se uniram a caminhar, vivendo a pregar, às vezes a cair, mas sem desistir, sempre a levantar. Avancemos para os mundos humanos, em suas existências, com suas essências, se fazendo união na vida de irmãos, nas tantas partilhas, nas estradas e trilhas, pela comunhão. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que tem a iniciativa da nossa vocação, ilumine o seu caminho.